E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Aldrin. O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o meu canal e hoje a gente vai continuar a resenhar a história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Na sequência, nós então falaremos sobre Leucipo e Demócrito, que são os pensadores da escola do atomismo. É aqui que vai surgir a ideia de átomo. E, bem, para começar, alguns dados biográficos de cada um dos dois. Nativo de Mileto, Leucipo foi para Eleia, na Itália, onde conheceu a doutrina eleática. E aí, por volta dos meados do século V a.C., de Eleia foi para Abdera, onde fundou a escola que seria levada ao seu mais alto nível pelo Demócrito, nascido em Abdera. Demócrito era um pouco mais jovem e nasceu em Abdera por volta de 460 e morreu muito idoso, inclusive depois de Sócrates até. A gente nem chegou a Sócrates ainda, mas ele morreu depois de Sócrates. A gente já está se aproximando. Bem, os atomistas, tanto Leucipo como Demócrito, vão buscar também uma solução para o problema colocado pela escola de Eleia. E qual vai ser a solução deles? Bem, eles vão concordar que, de fato, o vir a ser do não ser é impossível e o ir ao não ser do ser também é impossível. Então, o nascer e o perecer são impossíveis. Vão partir também desse pressuposto. Mas a concepção deles de como pode existir a transformação é diferente dos antecessores, tanto do Empédocles como da Anaxágoras. Ele vai dizer aqui que também consiste num agregar-se e num separar-se de alguma coisa, né? Então, a gente tinha as homeomerias no Anaxágoras e no Empédocles a gente tinha os 4 elementos, e de uma associação e desassociação desses a gente tem as coisas sendo formadas, as coisas do devir, as coisas que estão aí. Mas então qual vai ser a posição do atomismo? O que então separa-se e une-se formando as coisas que nós conhecemos? É aquilo que eles vão chamar de átomo, como eu acabei de dizer. E não é o átomo no sentido atual, no sentido que a gente conhece hoje em dia. O Reale vai falar disso um pouco depois. Mas o que a gente precisa entender? Né? Átomo, em grego, esse A é o prefixo de negação, como a gente fala em algo atemporal, é algo que não pode ser explicado na categoria do tempo, é a negação do tempo, de alguma forma. Então aqui, átomo. Átomos seria aquilo que não é divisível. Trata-se de um número infinito de corpos invisíveis pela pequenez e volume, e também indivisíveis. Então, são vários corpos minúsculos, tão pequenos que nós não conseguimos ver. Isso se assemelha um pouco à noção de átomo que temos hoje. Esses átomos, por sua vez, são também indestrutíveis, imutáveis, são como o ser do Parmênides. Ele até vai dizer aqui que esses átomos se aproximam muito mais do ser eleático do que das 4 raízes ou dos elementos do Empédocles, ou também das sementes ou homeomerias do Anaxágoras, porque eles são qualitativamente indiferenciados. Todos os átomos são qualitativamente iguais, apesar de serem infinitos em quantidade. Todos são um ser pleno, do mesmo modo que o ser do Parmênides, e são diferentes entre si apenas na forma ou na figura. Os átomos dos abderitas, galera de Abdera, portanto, são a fragmentação do ser uno eleático em infinitos seres unos. Então, há vários seres, há várias partículas de ser. Esses são ser em sentido pleno, idênticos qualitativamente uns aos outros, que diferenciam apenas na sua figura, na sua forma. Mas eles são essencialmente os mesmos. Bem, e como se dá a relação entre um átomo e os outros, entre todos os átomos? Como se dá essa relação? Bem, eles se diferenciam, como eu disse, pela figura, mas também, como eles estão dispostos no espaço, eles podem também se diferenciar pela posição que tem em relação a um outro e pela ordem. Então é assim que eles se relacionam. E nesse sentido, o átomo, essa ideia do atomismo, pressupõe também uma ideia de vazio que exista entre os átomos. Existe o átomo que é ser em sentido pleno, da maneira que os eleatas falavam, mas isso, de alguma forma, pressupõe o não ser entre esses átomos. E isso não parece ser uma dificuldade que vai ser superada aqui no atomismo. Parece que eles trazem isso de novo e não resolvem. Pelo menos a impressão que eu estou tendo ao ler isso aqui. Se você entendeu diferente, comente aí. Mas o que dá a entender
é que você tem vários seres individuais, mas entre eles parece que há o vazio, há o nada. Exatamente por isso, exatamente isso que permite que o movimento exista, que a reordenação, a reconfiguração desses átomos possa acontecer. Para ser pensado como pleno, o átomo pressupõe necessariamente o vazio. Assim, dessa forma, o vazio é tão necessário como o pleno. Sem vazio, os átomos formas não poderiam diferenciar-se nem mover-se. Átomos, vazio e movimento constituem a explicação de tudo. Mas é interessante que essa explicação do átomo traz também consigo uma resposta, ao seu modo, daquela questão da verdade e da opinião. O que pode ser considerado como conhecimento, o que pode ser considerado opinião. E ele vai dizer aqui que a verdade é dada pelos átomos, que se diversificam entre si somente pelas diferentes figuras, ordem, posição, bem como o vazio. Então, há conhecimento acerca dos átomos e do vazio. Mas a opinião se dá exatamente em relação às coisas que derivam dos átomos. As coisas que são geradas pela reconfiguração, pela posição, pela justaposição dos diversos átomos. E lembrem-se daquilo de que falei há pouco, que talvez possa ter passado como um detalhe, que os átomos eles são invisíveis, exatamente porque são muito pequenos, e nós não conseguimos vê-los. Ou seja, ao conhecimento dos átomos, nós só conseguimos chegar por causa da razão. Apenas pela inteligência nós conseguimos alcançar o conhecimento dos átomos. E o que é diferente das coisas que os átomos geram. Essas nos apresentam a nós pelos sentidos. E essas coisas são matéria de opinião, enquanto o conhecimento da existência dos átomos, do vazio e da doutrina que ele está colocando aqui, isso é objeto do conhecimento. Isso é objeto da razão e é algo sobre o qual repousa uma certa certeza. Isso aí novamente trazendo aquela contraposição que o Parmênides já coloca entre aquilo que nos chega pelos sentidos e aquilo que nos chega pela razão. Aqui, de alguma forma, então, o Demócrito ou o Leucipo, aqui não fala exatamente qual dos dois disse cada coisa, mas é assim que o atomismo consegue articular essas duas realidades. Bem, considerando então que os átomos podem mover-se no vazio e articular-se de várias maneiras, o Reale vai colocar aqui pra gente que há três tipos de movimento, digamos assim, na cosmovisão atomista. E aí ele vai começar aqui, que no começo, na origem do cosmos, havia um movimento caótico, onde os átomos se dispersavam absolutamente. E aí desse movimento, primeiro, totalmente caótico, deriva um movimento em vórtice, que leva os átomos semelhantes a se agregarem entre si e os diversos átomos a se disporem de modos diversos, gerando o mundo. Então, nesse vórtice, os átomos vão se aglomerando e aí vão formando os mundos. E, por fim, há um movimento dos átomos que se libertam de todas as coisas, formando os eflúvios, dos quais a gente vai falar daqui a pouco. Bem, considerando essa ideia do movimento, então, assim que o mundo é gerado, a gente consegue, então, inferir que, dada a infinitude dos átomos, a quantidade infinita dos átomos, a gente consegue, de alguma forma, concluir que há infinitos mundos e que eles infinitamente geram-se, corrompem-se num eterno movimento. Vai dizer ele aqui que é evidente que, a partir do fato de que os átomos são infinitos, também são infinitos os mundos que deles derivam. Todos os mundos nascem, se desenvolvem e depois se corrompem, para dar origem a outros mundos de forma cíclica e sem fim. E é interessante porque nisso daí, nessa concepção, a gente consegue entender porque os atomistas, aqui segundo Reale, são conhecidos como aqueles que puseram o mundo ao sabor do acaso. Porque, percebam, eles estão explicando a ordem da coisa toda, da criação do cosmos, de como ele funciona, sem recorrer a uma inteligência ordenadora. Os próprios átomos já por si próprios fazem esse movimento. Não sei, talvez isso careça de uma explicação um pouco mais profunda, talvez não, mas é fato aqui que ele não recorre a algo fora do atomismo, fora dos átomos, que explica esse movimento. Apenas os próprios átomos já dão conta dessa realidade e já resolvem esse problema, pelo menos num primeiro momento. E aí, falando em inteligência, é interessante porque, de algum modo, a gente é levado a pensar que até mesmo a nossa própria alma, a nossa própria inteligência, também é derivada dos átomos. Também é mais uma dessas configurações possíveis
desses elementos primordiais iguais, imutáveis, enfim, atômicos. A princípio, sim, é isso. Inclusive, ele até vai dizer aqui que a inteligência segue-se ao e não precede o composto atômico. Tem um estrangeirismo aqui que ficou meio estranho na frase, mas o que ele está dizendo é que a própria inteligência segue-se ao composto atômico e não o precede. Então, a própria ideia de inteligência, né, a nossa inteligência, é sim um produto dessa organização dos átomos. Mas parece que o próprio Demócrito, ele busca, de alguma forma, salvar essa coisa especial que tem na alma, essa exclusividade. Ele vai falar aqui, né? Isso, porém, não impediu que os atomistas indicassem a existência de átomos, em certo sentido, privilegiados. Aí 2 pontos, algumas características desses átomos que constituem a nossa inteligência. Eles são lisos, esferiformes, de natureza ígnea. E ele até diz aqui que talvez o Demócrito teria até mesmo considerado esses átomos como divinos. Bem, e como nós conhecemos as coisas? Vai ser o que o Reale vai explicar agora. Como nós vimos anteriormente, existem uns eflúvios que saem das coisas. Existem átomos que depreendem-se das coisas e chegam até nós. Na verdade, não vimos até nós, só vimos que há átomos que depreendem-se das coisas, que são os eflúvios. E é exatamente nisso que vai constituir o conhecimento. É assim que nós conseguimos conhecer. Ele vai dizer aqui que o conhecimento deriva dos eflúvios, dos átomos que se depreendem de todas as coisas, entrando em contato com os nossos sentidos. Existe até algo parecido com o que a gente já viu no Empédocles e no Heráclito. Aquela questão de o semelhante reconhecer o semelhante. Os átomos que vêm das coisas, de alguma forma, identificam-se com os átomos que há em nós e assim é possível conhecer a coisa da qual os eflúvios vieram. Mas, como a gente já disse anteriormente também, ele vai fazer a diferenciação entre um conhecimento sensível e um conhecimento inteligível, por parte da inteligência. Esse conhecimento que vem dos eflúvios, que vem das coisas que atingem nossos sentidos, é um conhecimento que se dá pela opinião. Não existe exatamente uma certeza que se impõe, né? E é diferente do conhecimento alcançado pela inteligência, que é o conhecimento dos átomos, dessas realidades mais fundamentais, que são invisíveis e que, portanto, só a inteligência as alcança. E para fechar essa sessão do atomismo, o Reale vai falar para a gente que o Demócrito também ficou conhecido por algumas sentenças morais, que, no entanto, parecem não ter nada a ver com o resto da concepção ontológica deles, digamos assim, mas tem mais a ver com uma certa absorção da tradição espiritual grega. Ele vai dizer aqui que a ideia central da moral do Demócrito seria de que a alma é a morada da nossa sorte, e que é precisamente na alma, e não nas coisas exteriores ou nos bens do corpo, que está a raiz da felicidade ou da infelicidade. E, enfim, isso vai se desenvolver bastante lá para frente na história da filosofia. Bem, uma última coisinha assim que ele fala é sobre que no Demócrito parece que já existe um pouco uma visão cosmopolita. Isso também a gente vai ver mais no final da nossa série de filosofia antiga, a ideia de que todo país da Terra está aberto ao homem sábio, porque a pátria do homem virtuoso é o universo inteiro. Essa ideia da cidade não vai ser mais tão forte mais adiante na história da filosofia, mas no Demócrito aqui parece que já existe uma antecipação dessa visão do homem e da cidade, das instituições políticas, podemos dizer assim. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Dessa vez eu tentei improvisar uma forma aqui de segurar o telefone, porque, enfim, passando por algumas mudanças aqui, eu estou precisando arrumar jeitos diferentes de fazer algumas coisas e me adaptar. Eu acho que eu vou comprar um tripézinho depois, para deixar o negócio um pouco mais padrão. Talvez tenha mudado muito a câmera nesse vídeo, eu não sei. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí, comentem alguma coisa se quiserem. Até o próximo vídeo e obrigado.